A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Boa tarde, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco, com a temporada Tempos de Recomeçar, está no ar. E como havíamos combinado há 2 semanas atrás, onde tivemos um bate-papo com a outra apresentadora do programa, que é a Célia Godoy, nós estamos nestas comemorações dos 50 anos fazendo uma retrospectiva da história da rádio. Estamos conversando com os apresentadores dos programas, contando as suas histórias, contando fatos pitorescos, interessantes de cada programa e cada programador, mas com Célia nós estamos com um propósito diferente. Nós estamos relembrando aos nossos corações, a todos os nossos ouvintes, a história, a missão da Rádio Rio de Janeiro. E para relembrar bem essa história, nós queremos ouvir agora, junto com vocês, uma canção que tem tudo a ver com o surgimento, com o nascimento, com a história da Rádio Rio de Janeiro. Esta canção chama-se Alegria Cristã. Toda a história em si, ao ser contada, se fixa em pontos marcantes. Então, antes de começarmos a falar desses pontos marcantes, nós queremos lembrar para vocês de uma mensagem linda, maravilhosa, que até hoje é utilizada no movimento espírita e que surgiu, nasceu, foi apresentada ao público justamente com o surgimento do programa Hora Espiritualista, que deu início a toda a história da Rádio Rio de Janeiro. Quando vocês ouvirem a música, quando vocês ouvirem essa canção hino, vocês vão entender por quê. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegre, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibra e contagia, vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrar e contagia, vibrar e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, bons amigos, como bons cristãos. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, bons amigos, como bons
Essa canção chama-se Alegria Cristã. É claro que estamos apresentando uma versão moderna na voz de Marcelo Daimo e Tiago Brito, mas nós queríamos mostrar o quanto até hoje essa música apresentada nas importantes ações realizadas pelo programa Hora Espiritualista continua sendo importantíssima para o movimento espírita. Boa tarde, Célia, bem-vinda mais uma vez. Agradecemos você ter aceitado o convite para continuar com aquele bate-papo em que nós encerramos o programa de 2 semanas atrás, contando alguns pormenores da história da Rádio Rio de Janeiro. Uma história linda, a história de uma missão que foi abraçada por muitos corações e que outros hoje dão seguimento a ela. A rádio surgiu de um trabalho de amigos queridos que amavam profundamente a doutrina. E hoje nós temos todos a honra de aqui estar dando continuidade e procurando cumprir com os mesmos postulados que eles abraçaram. Então, minha amiga, boa tarde, bem-vinda mais uma vez e vamos contar alguns pequenos detalhes da história do surgimento da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, querido ouvinte. E o seja bem-vindo em especial a cada um de vocês. Vocês que todas as sextas-feiras abrem as portas de seus lares, as portas de seus corações para nos receber, para prestigiarem a nossa programação. Então, nosso agradecimento do fundo do nosso coração pela audiência e principalmente por cada compartilhamento. Quando você, amigo ouvinte, compartilha o nosso programa ou qualquer outro da nossa programação, você está sendo um semeador de luz, um semeador de esperança, um semeador de conhecimento. E o nosso agradecimento, em especial, a cada um de vocês pela presença todas as sextas-feiras no nosso querido programa, o Movimento Espírita em Foco. Em 19 de agosto de 1937, precisamente às 21 horas, na antiga emissora Rádio Sociedade Fluminense, PR3, entrava no ar o programa Hora Espiritualista, com a participação de diversos oradores que são tantos que não queremos ser falhos, esquecendo o nome de alguns, mas queremos destacar entre tantos que ali estavam 2 nomes, Leopoldo Machado e um outro jovem chamado Geraldo de Aquino, que apresentavam um quadro intitulado Jesus em Cafarnaum. O fundador e apresentador do programa era o senhor João Pinto, que lançava assim as bases de um abençoado trabalho que iria se transformar mais à frente no projeto Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, a Rádio para os Espíritas a serviço da doutrina espírita. Com as dificuldades inerentes da situação do país, a Rádio PR3, depois de algum tempo no ar, fecha, encerra suas atividades. E o programa, então, é transferido, passa a ser exibido pela mesma equipe numa outra rádio chamada Rádio Ipanema. A tarefa com e para Jesus continua, confirmando o atendimento do pedido do Mestre, que nos disse: se me amas, ide e pregai. Em 1943, no dia 30 de junho, desencarna no Hospital do Exército o nosso querido João Pinto. E com esta desencarnação, recai então sobre os ombros de Geraldo de Aquino não só a tarefa de prosseguir com aquele programa, mas também a de ampliar e diversificar uma programação que viria atender ao movimento espírita.
Era o cumprimento da admoestação dos Espíritos a todos nós. A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. E como essa divulgação se ampliava naquela época já pelas ondas do rádio, que continuava com a grandiosa tarefa de divulgação e implantação de um novo meio de comunicação, para que o Espiritismo ganhasse, assim, um novo espaço. As informações que aqui iremos passar, que iremos apresentar, estão longe de ser toda a história da criação e da fundação da Rádio Rio de Janeiro. É uma pequena homenagem que fazemos a um grupo de homens valorosos que sonharam com uma rádio que pudesse divulgar naquele momento a doutrina espírita para o povo fluminense e que hoje, graças a esta base, nós podemos também levar a programação, as informações para o mundo todo. É a nossa homenagem a Geraldo de Aquino, a João Pinto, a Leopoldo Machado e a tantos outros corações que se uniram e se levantaram para fazer da doutrina espírita um processo constante de informação e educação para a elevação do espírito. Trabalhávamos com Jesus naquela época, assim como trabalhamos com ele hoje. Portanto, nós convidamos todos vocês a conhecerem essa história no site da Rádio Rio de Janeiro. Daqui a algumas semanas, nós estaremos publicando de uma forma bastante compreensível para todos vocês todos os detalhes que combinaram com a fundação da nossa rádio, com o exercício dessa missão que ela abraçou e que nos trouxe até aqui. Esse programa A Hora Espiritualista sempre lutou com árduas dificuldades para ser irradiado. Vale lembrar que os espíritas, naquela época, sofriam ataques de 3 grandes frentes distintas. De um lado, os católicos intransigentes declaravam ser o espírita nada mais do que um bruxo, merecendo então encarniçada perseguição. De outra parte, a polícia de Getúlio Vargas chegavam a fechar as casas espíritas, taxando seus adeptos de contraventores, e muitos deles eram fichados na delegacia do bairro. E como se tudo isso não bastasse, ainda tinham os médicos psiquiatras. Eles argumentavam com base na psicanálise de Freud que o médium era um psicopata, era um louco, e que deveria ser trancafiado em um hospício. Então, diante deste contexto, não causa admiração as dificuldades com que o programa lutava para ir regularmente ao ar. Mesmo porque o final das hostilidades da Segunda Guerra Mundial fez com que muitas rádios fossem fechadas, silenciadas repentinamente. Assim, no final de 1943, voltou a Rádio Sociedade Fluminense. Mas no ano seguinte, transferiu-se para a Rádio Clube Fluminense, PRD2, que foi fechada em 1945. E o infatigável batalhador do bem e pelo bem, Geraldo de Aquino, consegue fixar-se na Rádio Clube do Brasil, PRA3. E aí, durante longos anos, a Rádio Clube do Brasil funcionou no 3º andar do edifício Cineac Trianon, que ficava na Avenida Rio Branco, 181. E Geraldo de Aquino, nesse tempo, dinâmico, né, como ele sempre foi,
criou e dirigiu com eficiência e muito carinho diversos programas espíritas e não espíritas. É muito interessante que de 8 de novembro de 1947 até 1952 esteve à frente do microfone com o programa Inspiração, irradiando tangos. De 7 de janeiro de 1948 até 1953, ele produzia e transmitia o programa chamado Encantamento, com apresentação de músicas selecionadas. E assim diversas obras espíritas foram radiofonizadas sob a forma de radioteatro. Excelente lembrança, Célia, porque realmente as dificuldades que a equipe que acompanhava Geraldo de Aquino enfrentava para manter no ar os programas criados para a divulgação da doutrina espírita, programas com cunho espiritualistas, programas de música, como você bem lembrou, que perduram até hoje em várias rádios. Hoje as rádios web, todas elas têm programa de música, a Rádio Rio de Janeiro tem. Então as dificuldades de Geraldo eram imensas por tudo isso que você lembrou agora aí, as perseguições que o espiritismo sofria e os seus adeptos também, e as consequências que trouxe a Segunda Guerra para vários segmentos do nosso país e que acabaram por fechar algumas rádios. Mas o pioneirismo de Geraldo de Aquino e daqueles que o acompanhavam neste propósito de estabelecer uma forma de divulgação espírita que pudesse atingir as massas, não esmorecia diante das dificuldades. Com o fechamento da Rádio Clube, onde ele mantinha ali constantemente, com muitos esforços e sacrifícios pessoais, vale lembrar, a programação por ele criada, Geraldo não esmorece e faz algo impensável naquela época. Geraldo se dirige ao próprio presidente Getúlio Vargas solicitando uma audiência. E por que ele precisava dessa audiência? Ele precisava provar que era importante demais para muitas pessoas aquela programação. E necessitava provar também que os espíritas tinham condições, junto com os radialistas, à época, amigos e companheiros de Geraldo de Aquino, de manter uma programação constante. E claro que a sua eloquência foi tamanha que Getúlio Vargas cede. E cedendo, ele acaba recebendo a cessão de um canal das rádios que havia sido fechada, e a PR3 reabre para que Geraldo pudesse dar continuidade ao trabalho, que ele pudesse criar de todas as formas possíveis à época uma maneira de continuar com a sua divulgação. E é claro que essa sessão foi extremamente importante para que nós pudéssemos, eu digo os espíritas da época, pensar em um canal constante e ininterrupto de divulgação via rádio. Então a PR3 reabre sob a responsabilidade de Geraldo com o nome de Rádio Mundial. Naquela época, aquela seção de canal fazia parte da organização de rádios chefiada por Vitor Costa. E Geraldo ali à frente da programação continua a pleno vapor trabalhando para que um dia o sonho de João Pinto, que ele assumira com tanta propriedade, viesse a se realizar e se fundasse uma rádio espírita no Brasil. Vale lembrar, Célia, que os radialistas que acompanhavam Geraldo nesse tentame de fazer divulgação, de trazer informação para o povo, o rádio naquela época era muito importante, era um meio de comunicação mais acessível, que chegava aos recônditos mais distantes, levando a informação que o povo necessitava. Então aqueles companheiros e também o próprio Geraldo criavam conteúdos que não eram só espíritas nem espiritualistas, mas conteúdos informativos, de utilidade pública,
Mas dentro do contexto espírita, Geraldo procurou utilizar-se de todos os meios possíveis para divulgar a doutrina. Foi aí que nasce uma forma até hoje utilizada pelo meio de comunicação chamado rádio, que foi a radiofonização de obras espíritas diversas. A primeira dela, que foi radiofonizada, foi um romance de Fernando Duó, um escritor gaúcho, chamado Apenas uma Sombra de Mulher. Esse romance havia sido lançado pela Federação Espírita Brasileira. Fica aí a dica, quem não conhece, procure ler. O romance é lindo e Geraldo coloca no ar esta forma de divulgação através do radioteatro, radionovela, se alguns quiserem chamar assim, e que é utilizado até hoje, não é, Célia? Geraldo de Aquino foi o grande propulsor, o grande incentivador de todo este trabalho, que teve como suporte o programa Meditação e Evocação da Ave Maria. E além do programa das 6 da tarde, Geraldo de Aquino também criou e apresentou pela Rádio Clube do Brasil, aos domingos à noite, o programa Bezerra de Menezes, que iniciou-se a partir do dia 1º de agosto de 1954. E também o programa Luz na Penumbra, que começou a ir ao ar em 19 de novembro do mesmo ano, com a apresentação, inclusive, de músicas clássicas, com números de piano, com números de declamação, com números de bel canto e até de esperanto. Então, nós vamos encontrar aí um Geraldo de Aquino se desdobrando em 2 frentes de atuação. Foi um trabalho gigantesco e de inestimável significação. Primeiro, levando aos céus do Brasil a mensagem espírita, a mensagem genuinamente espírita, como deixou Kardec. E depois, amparando os necessitados que rogavam o amparo da imensa família da caridade. Ele assim chamava, costumava denominar os ouvintes de família da caridade. E essa família sempre lhe deu o apoio financeiro para que ele levasse à frente esse trabalho cristão. Estamos conversando com Célia Godoy, essa companheira, amiga da Rádio da Fraternidade há tantos anos. E hoje não como apresentadora do programa, mas como entrevistada, como colaboradora e programadora da nossa querida rádio. Não saia daí não. Fique conosco que nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Estamos de volta com esse bate-papo, onde nesta programação especial de 50 anos da Rádio Rio de Janeiro, nós estamos homenageando aos programadores. Muitas vozes conhecidas passarão pelos nossos microfones, pelos microfones do programa Movimento Espírita em Foco. Enquanto aguardamos a vez de cada um, nós continuamos com o nosso bate-papo com Célia Godoy. Vale a pena nós recordarmos aqui que o programa Hora Espiritualista viveu momentos marcantes na história do espiritismo no Brasil.
Foi através desse programa que foi anunciado em 5 de outubro de 1949 o famoso Pacto Áureo entre a Federação Espírita Brasileira e a Liga Espírita do Brasil na tarefa de unificação da família espírita no nosso país. Foi através dele, em 13 de outubro do mesmo ano, que a União das Juventudes Espíritas do Distrito Federal, com a presença de Hernani Trindade Santana, Laís Teixeira Dias, Atlas de Castro e Clóvis Ramos, estes dois últimos representando o Conselho Consultivo das Mocidades Espíritas do Brasil, lançou a fortificação desse movimento. Desde então, o dia 13 de novembro passou a ser considerado como sendo o Dia do Jovem Espírita. Nessa mesma ocasião, nesse mesmo dia, foi cantado por todos os presentes pela primeira vez aquele hino canção que nós ouvimos lá no início, na abertura do nosso bate-papo. Alegria Cristã, com letra de Leopoldo Machado e música de Oli de Castro. Através deste programa foi lançada a campanha para a aquisição de uma emissora para os espíritas do Brasil, dando voz a João Pinto, que já não estava entre os encarnados, e fortalecendo a luta de Geraldo de Aquino. Essa visitação que Geraldo fazia em vários municípios, em várias partes do nosso país, fortificava essa campanha e ajudava o processo para que essa aquisição um dia viesse a acontecer. Assim, nunca é demais, né, Célia, nós lembrarmos desse trabalho de Geraldo de Aquino e a sua equipe. Um trabalho de extrema importância, que se não fosse a boa vontade, o desejo de cumprir a missão, com certeza que ele trouxe na sua programação reencarnatória, nós hoje não estaríamos aqui fazendo essa pequena homenagem a Geraldo e a toda aquela equipe de tarefeiros e irmãos, companheiros, radialistas espíritas ou não, que lutavam pelo direito da comunicação e que lutaram junto com Geraldo pelo direito da comunicação espírita, não é, Célia? São vários os campos de atuação em que Geraldo de Aquino, com seu coração caridoso, se envolveu, trazendo à prática o que preconiza a doutrina espírita. Ele trabalhou com afinco no desenvolvimento das atividades da assistência Paulo de Tarso, criando vários polos de atividades em vários pontos, não só da cidade, mas também no interior. E enquanto isso, trabalhava também ativamente pela aquisição de uma ortoga de rádio para atender à doutrina e ao movimento espírita. Por isso, Geraldo teve em várias oportunidades esse esforço reconhecido, sendo homenageado em diversas ocasiões no Rio e em outros estados. Câmaras municipais lhe concediam comendas e homenagens, sendo reconhecido inclusive pela Associação Radialista como personalidade de suma importância, como jornalista e para o rádio. Mesmo assim, esse tarefeiro incansável sempre transferiu os méritos dos trabalhos à família fraterna espírita, que o apoiava nas realizações, sempre norteado pelo lema: fora da caridade não há salvação. Os esforços de Geraldo e seus companheiros prosseguiam. A fundação da Assistência Espírita Paulo de Tarso, que colocava na prática a intenção dos praticantes da doutrina espírita em colocar os postulados do Evangelho do Cristo na vida de todos. A fundação da Assistência Espírita Paulo de Tarso criou um novo capítulo numa forma de se praticar a fraternidade. E aquelas viagens que Geraldo fazia serviam também para fortificar a ideia
entre as pessoas dos municípios próximos aqui do Rio de Janeiro da importância de se ter uma rádio para os espíritas. E assim, em 19 de dezembro de 1970, Geraldo de Aquino reuniu a família espírita na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, com o auditório lotado, para apresentar uma proposta. A proposta era do Dr. Luiz Jorge de Oliveira Bastos, então proprietário do grupo que detinha as ortogas da Rádio Copacabana e de uma outra pequena rádio chamada Rádio Rio de Janeiro. E ele estava oferecendo essa ortoga para ser adquirida pelos espíritas, pela família espírita, para que nascesse, para que surgisse a primeira rádio espírita. Assim, em 5 de fevereiro, depois da aprovação de 1.500 pessoas naquele memorável 19 de dezembro, em 5 de fevereiro de 1971 foi constituída a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, que seria a gestora da Rádio Rio de Janeiro, apresentando um Conselho Supremo de 80 pessoas, membros de uma diretoria voluntária. E no mesmo ano, a Procuradoria-Geral do Estado da Guanabara aprova os estatutos dessa fundação. A aquisição final da emissora aconteceu em agosto desse mesmo ano e, por decreto federal, é publicada a ortoga da Rádio Rio de Janeiro, que estaria funcionando por cessão do canal de rádio oferecido para venda, que na época funcionava com seus estúdios na Avenida Rio Branco, número 277, 18º andar, no centro do Rio de Janeiro, e passou a funcionar a nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro, ficando assim constituída a sua primeira diretoria. Presidente, Geraldo de Aquino. Vice-presidente, Milton Orli de Souza. Secretários, Agadir Teixeira Torres e Jobel Rodrigues de Matos. Tesoureiros, Falque dos Santos, Fernando Carvalho da Silva e Augusto Marques de Carvalho. Procurador, Lauro Salles. E diretor social, Luiz Humberto Martins. Nascia a Rádio da Fraternidade, que nós temos a honra hoje de participar, contando com a audiência amiga de todos vocês, para que possamos fazer exatamente aquilo que nos preconizou Emmanuel. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina dos Espíritos é a sua divulgação. Geraldo de Aquino foi e continua sendo, com toda certeza, na espiritualidade, esse fiel servidor de Jesus. Ele atendeu ao chamado. A sua obra hoje nos inspira a continuarmos firmes, confiantes nessa grande jornada chamada vida. Que o nosso amigo receba a nossa gratidão por hoje termos uma emissora da fraternidade, uma emissora que leva a vários pontos do mundo a mensagem de Jesus, a mensagem consoladora à luz da doutrina espírita. E claro, não é, Célia, que esses pequenos resumos que nós aqui apresentamos para tornar conhecida essa luta, esse trabalho árduo de Geraldo de Aquino e a sua equipe, em que nós estamos relembrando esse programa maravilhoso que todos adoramos, que é a Hora da Ave Maria, e que nasceu lá no programa Hora Espiritualista, que deu origem a todo esse trabalho para que a rádio viesse existir, em que houve o envolvimento de tantas pessoas, espaço cedido por Alziro Zaru, da Legião da Boa Vontade, para que Geraldo pudesse colocar lá várias programações espiritualistas. E, finalmente, em 19 de dezembro de 1970, depois de uma grande luta, Geraldo de Aquino reuniu a família espírita na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Nós dissemos que a Assistência Espírita Paulo de Tarso é a grande irmã, a grande mãe
da Rádio Rio de Janeiro. O auditório estava lotado e ali Geraldo apresentava a proposta do Dr. Luiz Jorge de Oliveira Bastos, proprietário da Rádio Copacabana e da Rádio Rio de Janeiro, para vender aquele grupo, aquela ortoga, aquela licença para que pudesse nascer a Rádio Rio de Janeiro, gestada pela Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso. Com aprovação unânime de mais de 1.500 pessoas, tem assim início os trâmites para aquisição da rádio. Em 5 de fevereiro de 1971, foi constituída finalmente a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, registrada com tudo aquilo que é exigido pela lei, que seria a gestora, como é até hoje, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentava essa fundação um Conselho Supremo de 80 pessoas, membros de uma diretoria como até hoje é voluntariada, e que não mediria esforços para que a Rádio Rio de Janeiro nascesse. No mesmo ano, a Procuradoria-Geral do Estado da Guanabara aprova os estatutos da fundação. A aquisição final da emissora aconteceu em agosto deste mesmo ano por decreto federal, que publica a ortoga e a assinatura da seção do canal de rádio para a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso. Na época, os estúdios da Rádio Rio de Janeiro funcionariam na Avenida Rio Branco, número 277, 18º andar, no centro do Rio. Ficando assim constituída a primeira diretoria desta fundação, gestora da rádio. Presidente, Geraldo de Aquino. Vice-presidente, Milton Oli de Souza. Secretários, Agadir Teixeira Torres e também o senhor Joel Rodrigues de Matos. Tesoureiros, Falque dos Santos, Fernando Carvalho da Silva e Augusto Marques de Carvalho. Procurador, Lauro Salles. Diretor social, Luiz Humberto Martins. Nascia a Rádio Rio de Janeiro. E essa criança que já nasceu forte, que já nasceu lutadora, cresceu e se tornou a Rádio da Fraternidade que nós tanto amamos e que conhecemos até hoje. É uma história linda que vale a pena a família espírita conhecer. Nós amamos a Rádio Rio de Janeiro, todos nós. Nós que aqui estamos atrás do microfone e você que nos acompanha. Por isso, a nossa gratidão direcionada a Geraldo de Aquino e toda aquela equipe também se estende a todos vocês que nos deram audiência, que ouviram a programação, que participaram e que opinaram e que hoje comemora conosco esses 50 anos. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos 9, 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo,
o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer um novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um servidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Essa mensagem está no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia do nosso querido Francisco Xavier. E nós percebemos aí que Geraldo de Aquino foi e continua sendo, com certeza, na espiritualidade, esse incansável servidor. Todo o seu trabalho, juntamente com um grupo de almas nobres, almas decididas a executarem o compromisso, o projeto assumido ainda na espiritualidade, continua hoje presente quando a programação da nossa querida Rádio Rio de Janeiro vai ao ar 24 horas por dia, visitando lares, hospitais, mas acima de tudo levando o conhecimento libertador que nos proporciona a doutrina espírita. Então, que possamos, como Geraldo, nos esforçarmos e fazer a nossa parte, levando, na medida do possível, sempre uma mensagem de amor, de esperança, de compreensão, através dos nossos menores gestos. Vamos manter gravados em nós a seguinte frase: onde estiver um servidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. É claro que toda essa nossa fala aqui é um resumo do resumo. O nosso programa não teria tempo suficiente para que nós pudéssemos contar toda a história do surgimento da Rádio Rio de Janeiro a partir desse programa Hora Espiritualista em 1937. Por isso, fica o convite. Na primeira sexta-feira do mês de maio, nós estaremos lançando a história da Rádio Rio de Janeiro numa leitura simples, numa leitura de linha do tempo, para que todos vocês possam conhecer. Visitem o nosso site e conheçam por que a Rádio Rio de Janeiro é tão importante para a família espírita do estado do Rio de Janeiro e hoje de outros estados e até de outros países que nos acompanham pela internet e conhecem a programação da Rádio da Fraternidade. Nossos agradecimentos a cada um de vocês, querido amigo ouvinte, pela colaboração, pela audiência, que proporciona a solidez e a continuidade desse trabalho de luz criado por Geraldo de Aquino.
Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos continuar unidos, levando a mensagem de esclarecimento, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, aos lares, a cada coração. Uma boa tarde a todos. A história da rádio não tem uma finalização. Em 14 de março de 1984, Geraldo de Aquino completa 72 anos de idade, como sempre o vinha fazendo nos últimos anos. Passou o seu natalício fazendo entrega de donativos a pessoas carentes. E exatamente às 7h30 do dia 22 de março de 1984, fulminado de infarto do miocárdio agudo, na sede da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que funciona hoje aqui na Praia da Rosa, Ilha do Governador, próximo, vizinho aqui à Rádio Rio de Janeiro praticamente, Geraldo de Aquino deixa o corpo denso e singra aos parâmetros do mundo espiritual, regressando ao mundo maior como um grande tarefeiro que podia dizer para si mesmo: missão cumprida. Volta o espírito de Geraldo de Aquino para o grande além, deixando a Rádio Rio de Janeiro sob a presidência de Altivo Ponfiro e a Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso com o Dr. Jobel Rodrigues de Matos. Então, na época, o novo apresentador do programa da Ave Maria. E nós não falamos dessa data com tristeza, não. Nós falamos com a alegria de ver um missionário cumprir a sua missão. Toda a história de Geraldo de Aquino vai estar contada em um capítulo dentro da história da rádio, que, como já falamos anteriormente, será publicado no nosso site. Para fazer jus a esse tarefeiro, estamos fazendo essa publicação com muito cuidado, aliando com muito cuidado todas as datas, todos os fatos importantes, para fazer a Geraldo e a todos aqueles outros companheiros a merecida homenagem. E a você, ouvinte, amigo, querido companheiro da Rádio Rio de Janeiro, ficam os nossos agradecimentos, porque outros vos antecederam no apoio à Rádio da Fraternidade. Outros vos antecederam no acreditar no propósito da importância de uma rádio para a divulgação dos postulados doutrinários. Por isso, fica aqui o nosso humilde muito obrigado a Geraldo de Aquino. E muito obrigado a todos que hoje se encontram aqui na rádio, pela honra de estarmos aqui, contando esse pequeno resumo da história e convidando vocês para conhecer toda a história na íntegra. Desejando a todos um final de semana de muita paz, de confiança, saúde, fé em Deus e alegria, nós desejamos a todos um belíssimo final de semana. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.